Eu sou a Maina, sou uma das professoras orientadoras da linha de Direitos Humanos aqui do JEDAI. Concluí meu mestrado na UFC, fui orientanda da professora Tarim, se tiver alguém que a conheça por aí, e iniciei meus trabalhos no JEDAI como orientadora no ano passado. E eu senti que era muito importante dar essa formação de metodologia, porque é uma formação que, infelizmente, a gente não tem muito aprofundada durante os nossos estudos na faculdade, enfim, né, acaba sendo visto de uma maneira muito superficial isso daí. E para que toda boa pesquisa possa ser desenvolvida, nós precisamos de método. O método, ele é fundamental para que a gente possa ter uma pesquisa que se desenvolva de forma científica, certo? E é o que eu vim falar aqui hoje para vocês sobre pesquisa científica. Até hoje, assim, tem um grande debate aí acontecendo sobre a ciência e a importância da ciência e como se faz ciência. E por isso que eu acho que, enfim, a gente estudar a metodologia, a gente estudar o conhecimento científico e como ele deve ser formado e como ele deve ser alcançado, é de fundamental importância para que a gente faça um trabalho sério, certo? Então, a metodologia, nesse sentido, é uma espécie de caminho para chegar a um fim, para chegar ao fim que vocês buscam na pesquisa de vocês, certo? O conhecimento científico, ele tem como objetivo revelar verdades. Verdades, eu vou colocar as aspas, tá? Depois eu vou falar por quê. Porque essa questão da verdade na metodologia científica, ela acaba sendo bem conturbada. Mas ele tem esse objetivo, ele se presta a revelar verdades. E ele tem por característica fundamental a verificabilidade, ou seja, verdades que possam ser verificadas, que tenham um caminho para que possam ser verificadas. Ok? Então, é disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Eu acho um assunto muito instigante, porque traz à tona também os erros que a gente acaba cometendo na pesquisa, acaba trazendo também à tona as inseguranças que a gente tem como pesquisador, né? Muitas vezes a gente não sabe que caminho tomar, a gente não sabe o que fazer. Ai, mas o que eu faço, né? Às vezes, enfim, né? Os meus orientandos que eu já venho tendo aí há uns anos. Ai, professora, mas como fazer isso? Como fazer aquilo? Essa aula aqui de 1h30, 2 horas, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Ela vai procurar dar um norte para vocês, certo? Dar uma base para que vocês possam desenvolver os trabalhos de vocês. Seja numa monografia, seja na dissertação, seja numa tese, seja num artigo, seja num livro, enfim. Todo tipo de trabalho que vocês queiram produzir, eu vou procurar dar uma base aqui hoje para vocês, certo? Para isso, eu preparei também uma apresentaçãozinha, porque eu sempre gosto das coisas visuais, eu acho que fica bem mais claro para a gente. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, gente, vamos falar de método, Eu amo falar de método, eu acho que, enfim, tudo parte dele e ele é muito importante para a nossa ciência do direito. Muitos alunos me perguntam assim, ai, Maina, eu não sei o que pesquisar. O que eu pesquiso? Me dá um tema, me ajuda, enfim, né, me dá um norte, me ajuda a encontrar um problema de pesquisa. Gente, o problema de pesquisa, ele vai partir de cada um. Ele é uma inquietação que vem de cada um. Às vezes, o que toca eu, Maina, não vai ser o que toca necessariamente vocês. E é por isso que é tão particular. Eu não posso chegar para você e dizer o que você vai pesquisar.
Eu posso te dar uma dica, um toque, mas o que você vai pesquisar? O que vai, né, vai dar aquele incômodozinho, certo? Que vai te dar aquela vontade realmente de ler, de produzir, isso daí é particular de cada um, e é por isso que é tão maravilhoso a gente ter tantas áreas diferentes do direito internacional, em que todos vocês podem pesquisar o que causa enfim, esse comichãozinho aí no cérebro, tá bom? Então, assim, o ponto fulcral da pesquisa, o ponto inicial, ela parte de uma inquietação do pesquisador. Ela vem da tua inquietação. E o que é que te causa inquietação? As nossas inquietações, elas podem vir de vários lugares. Elas podem vir de uma imagem, certo? Como essa imagem que eu estou compartilhando aí com vocês, eu acho que alguns já tiveram a oportunidade de ver o que aconteceu nesse caso. E a nossa inquietação, ela pode surgir de uma imagem que vocês veem no jornal, certo? Esse é um menininho sírio, é um refugiado, que estava, enfim, fugindo da guerra civil que a gente vem acompanhando já na Síria há alguns anos, e ele chega à Turquia já morto depois da travessia, e com ele morreram também a mãe e o irmão. Então, essa imagem, ela traz muitos questionamentos a respeito, né? Qual é a responsabilidade do Estado costeiro com relação a esses refugiados, a essa criança que chega, enfim, afogada já, morta, né? Não havia nenhuma fiscalização do Estado costeiro, que tem a obrigação legal de manter uma zona, né, a Safe and Rescue Zone, que a gente sabe, a SAR. E com relação à criança, né, havia a responsabilidade dos pais da criança de submeterem ela a esse tipo de travessia? Isso daí vai ser mitigado por causa das condições de guerra em que eles estavam vivendo? Isso gera um diferente tipo de responsabilização? Isso seria um salvo-conduto, no caso? Então, assim, uma imagem, ela pode trazer vários questionamentos para um pesquisador que tem o olhar de ver isso, certo? De ver o que está sendo discutido, o que é relevante naquele momento. E ela pode vir também de uma notícia que você vê no jornal, certo? Essa notícia aqui saiu 2 dias atrás, ela é quentinha. Trump suspende pagamentos à OMS durante a crise do coronavírus. Não sei se todos viram, mas os Estados Unidos não vai mais contribuir com a manutenção da Organização Mundial da Saúde. Isso causa alguns questionamentos, realmente. Isso pode ser feito? Né? Um Estado, ele tenha esse poder de se retirar de uma organização mundial, de uma organização intergovernamental? Alguma sanção pode ser dada aos Estados Unidos em face, né, de nós estarmos vivendo uma pandemia, na verdade, uma pandemia mundial, e eles cortarem os pagamentos exatamente nesse momento? Vamos ver uma outra notícia. China está usando vigilância em massa para combater coronavírus. Eu acho que isso daí todo mundo já viu. A China, ela tem mais de 200 mil câmeras espalhadas em todo o seu território, e essas câmeras, elas são usadas para observar os moradores, né, para observar os chineses, seus cidadãos, e há um sistema de pontuação. E agora, na crise do coronavírus, ela foi usada também para monitorar certa doença. Então, assim, as câmeras, elas conseguem monitorar os passos de quem foi diagnosticado com a doença e notificar estabelecimentos e notificar pessoas que estiveram em contato com os doentes, certo? Para evitar, enfim, a disseminação. E aí tem toda uma discussão com relação ao direito à privacidade, certo? Que assim, eu sou monitorada na rua, né, os meus dados estão à disposição do governo,
É como se você, enfim, não tivesse o seu direito de propriedade sobre os seus próprios dados sendo exercidos. Inclusive, esses dados são compartilhados com outros usuários, com outros cidadãos. Mas, por outro lado, a gente tem uma pandemia acontecendo. A gente tem um problema de saúde pública que envolve a saúde geral das pessoas. Então, esse direito de privacidade, ele seria mitigado, né? Haveria um sopesamento aí de princípios, e esse seria dado, e a esse seria dado um peso menor. São questões que podem surgir a partir da observância, enfim, de notícias de jornal, de imagens, certo? Observâncias de questões do dia a dia. Tudo isso pode trazer um problema de pesquisa para vocês. E o que eu digo é, quanto mais vocês observarem o que está acontecendo no mundo, mais atual vai ser a pesquisa de vocês. Por isso, observem, leiam os jornais, vejam as decisões, o que vem sendo debatido, certo? E agora a gente tem um novo instrumento, né, da pandemia, as lives, né, muitas lives. Vejam as lives que interessam vocês, o que é que está em voga, certo? A partir daí, vocês vão ter uma pesquisa cada vez mais atual e cada vez mais relevante com o que vem acontecendo no mundo, certo? Deixa eu voltar aqui um pouco, ver se tem alguma pergunta por aqui. Vamos ver. Ah, tá, certo. Nenhuma pergunta por enquanto, então vamos seguindo. Então, gente, o que eu quero esclarecer para vocês é que o problema de pesquisa, ele vem do pesquisador. O problema de pesquisa, quem vai encontrar são vocês próprios, certo? Eu não posso encontrar para vocês, e nenhum professor pode encontrar para vocês. Por quê? É insustentável manter uma pesquisa num assunto que não lhe atrai, certo? É penoso, fica chato, enfim, fica um trabalho maçante. Enquanto a pesquisa, ela tem que ser um trabalho de amor, um trabalho de envolvimento, certo? Então, assim, cada um que encontre o seu assunto que quer pesquisar. Agora, aí eu pergunto para vocês, mas como desenvolver essa pesquisa? Ah, mas né, eu acho que essa questão da China é interessante analisar. Como é que eu vou desenvolver essa pesquisa a partir daí? Então, nós temos os nossos métodos, os métodos de desenvolvimento de pesquisa, certo? Eu vou falar para vocês, vou focar em 2, porque, enfim, são muitos métodos, e aí, gente, a gente não ia sair nunca mais daqui. Eu vou focar em 2, certo? Que são os métodos clássico e método francês. O método clássico, ele é chamado método hipotético dedutivo. Ele foi desenvolvido por Popper. Popper, ele foi o criador tanto desse método, quanto do que a gente chama de teoria falibilista, certo? Popper, ele dizia o quê? Ele não acreditava em verdade. Ele acreditava que existiam graus de verdade, graus de proximidade da verdade, mas não a verdade em si. Então, nós sempre estaríamos diante de conjecturas. A gente nunca sabe, nós sempre conjecturamos. Ele costumava falar isso. Então, o método de Popper, se vocês quiserem usar na pesquisa de vocês, ele parte assim, de expectativas ou de conhecimento prévio, como eu mostrei para vocês. Notícias de jornal, situações, fotos, enfim, coisas que vocês já leram, debates, isso daí vão gerar para vocês esse conhecimento prévio, e a partir daí vai surgir um problema, certo? Vai surgir um problema. Os Estados Unidos podem deixar de contribuir com a OMS? Esse é o meu problema. A partir do problema, Popper, ele gerava conjecturas. E aí eu gero uma conjectura. Os Estados Unidos podem se retirar da OMS, porque a OMS ela é baseada
no consentimento dos estados. Então, se os estados têm que consentir para entrar, eles podem sair no exato momento que assim entenderem. Isso é uma conjectura que eu estou fazendo a partir de um problema de pesquisa, certo? Que eu acabei de desenvolver. E aí, Popper, ele desenvolveu essa teoria aqui, ó, do falseamento, certo? Quem for estudar, enfim, filosofia do direito, quem for fazer mestrado, vai entrar muito na questão da falsibilidade de Popper e no falseamento. E esse falseamento, ele é o quê? Ele vai tentar fazer com que essa conjectura, ela seja derrubada. E aí eu venho dizendo, não, numa pandemia, os Estados Unidos, eles não podem interromper o pagamento, porque isso representa um dano para a sociedade global como um todo. Então, ele não estaria somente se retirando, mas retirando o financiamento de uma questão de saúde mundial, que os afeta também. Isso seria uma hipótese de falseamento que poderia falsear o quê? A minha conjectura inicial. Então, o Popper, ele estabelecia, né, aquele conhecimento prévio, vinha um problema, que é, enfim, a inquietação que eu falei para vocês. A partir desse problema, ele delimitava hipóteses, conjecturas. Os Estados Unidos podem sair da MS? Não, os Estados Unidos não podem sair da MS. E, a partir dessas conjecturas, ele vai tentando falsear, certo? Ele vai tentando falsear essas conjecturas que vão surgindo. Por exemplo, aqui falando para vocês de um falseamento que o Cesário falou, não entendi a ideia da etapa do falseamento. Vou explicar melhor, Cesário, tá bom? Luiz Gustavo já está prevendo, ai meu Deus, não, por favor, não vamos sair da OMS. E a Milena falou assim, também não entendi a importância dessa etapa. Tá bom, vou explicar aqui para vocês o que seria o falseamento. O falseamento, ele seria uma forma de chegar ao que Popper chamou de verossimilhança. Porque, como eu falei, ele não acredita em verdade. Então, seria uma forma de chegar mais perto da verdade, digamos assim, certo? Por quê? Vou dar um exemplo bem prático aqui, bem básico, conhecido por todos. Então, durante muito tempo no direito brasileiro, nós, mulheres, nós fomos consideradas incapazes, certo? Nós fomos consideradas emocional e intelectualmente incapazes de praticar vários atos da vida civil e política. Então, as mulheres, elas não poderiam firmar contratos, as mulheres não poderiam votar ou ser votadas, as mulheres não poderiam trabalhar fora de casa sem a autorização de seus cônjuges, as mulheres não poderiam ter a guarda universal dos seus filhos. Então, assim, havia na época uma conjectura. Qual era a conjectura? As mulheres não são capazes de praticar todos os atos da vida civil e política. Havia essa conjectura, e assim, hoje em dia é uma coisa louca você imaginar que isso, né, já existiu, mas isso era muito forte, E todo esse alicerce teórico desse tratamento, né, discriminatório, ele começou a ruir com a chegada do século XX, certo? Essa ideia de inferioridade feminina, de que a mulher ela não é capaz de praticar todos os atos da vida civil, ela foi falseada ao longo do século XX. Por quê? Porque foi mostrado que as mulheres, elas têm a mesma capacidade de praticar os atos da vida civil que os homens. Então, isso foi sendo falseado, essa conjectura que se mostrou, essa conjectura que se construiu. Por quê? As mulheres começaram a trabalhar fora de casa, começaram a ter sucesso nos seus trabalhos, as mulheres se mostraram capazes de poder ocupar cargos políticos
de votar e de ter a sua opinião sendo levada em consideração. Então, essa discriminação, ela confirmou-se como infundada, sem sentido, certo? Não havia mais sentido de tratar as mulheres de forma discriminatória, porque se mostrou que essa conjectura que existiu, e existiu de uma forma muito forte, ela foi falseada ao longo dos anos, certo? E com isso o direito evoluiu, e a incapacidade das mulheres, ela foi substituída pela igualdade de gênero, que hoje, né, no Brasil, ela é reconhecida no nosso artigo 5º, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, é por isso que é tão importante o falseamento, certo? Muitas vezes as conjecturas, elas podem ser vazias de sentido, se formam apenas por um apanhado histórico, uma prática, um costume que vinha sendo desenvolvido, mas não condizem necessariamente com a realidade. E aí, elas vão sendo falseadas exatamente porque elas não condizem com o que é verossímil, com o que é, né, verdadeiro até um certo ponto, certo? Deu para entender? Por que é tão importante falsear? E aí a Eduarda diz assim, se eu não conseguir falsear, o que é que faz? Quando você não consegue falsear uma conjectura, em tese ela é verdadeira, né? Dentro dos graus de verdade que a filosofia acredita que pode existir. Por quê? Porque eu não tenho como falsear, eu não consigo comprovar que enfim, que existem argumentos para, né, conseguir reverter aquilo ali. Então, eu não vou conseguir falsear. O que Popper dizia? Ele dizia que a verdade, ela existe em graus. Então, a verdade de hoje pode não ser necessariamente a verdade de amanhã. Hoje a gente trabalha com a igualdade de gênero, amanhã isso daí pode mudar, certo? Isso pode ser falseado. A gente pode voltar para um período de que um gênero seja mais forte que o outro, enfim, certo? Então, assim, o falseamento, ele vem para isso, para derrubar conjecturas. Popper, ele era muito crítico do chamado método indutivo, porque o método de Popper é chamado de hipotético dedutivo, ele deduz hipóteses e a partir daí ele vai fazendo deduções. E ele era muito crítico do método indutivo. O método indutivo, eles partiam de uma premissa particular para ir para um todo. E tem uma explicação, tem um exemplo disso, que era o quê? Por muito tempo, imaginou-se que só se existiam cisnes brancos, certo? Porque eu ia aqui, tem um cisne branco aqui na Lagoa da Messejana, certo? Digamos aí. E aí eu vou para outra lagoa e só tem cisne branco lá. Aí eu viajo, né? Eu tenho a oportunidade, se o coronavírus deixar um dia, a gente vai voltar a viajar. Aí eu vou para a Europa e tem muito cisne branco lá na Europa. Então eu parto o quê? Eu tiro uma premissa de que só existem cisnes brancos, certo? Isso é o método indutivo. Ele parte de um caso particular para fazer afirmações gerais. Como eu nunca vi cisne preto, só tem cisne branco. Aí o Popper, ele vem dizendo assim, não, gente, não é porque eu só estou vendo com os meus olhos cisnes brancos que eu posso dizer que não existem cisnes pretos, amarelos, vermelhos e tudo mais. E aí ele traz a falseabilidade, certo? É aí que entra a falseabilidade. Para dizer assim, tem um cisne preto bem ali, ó. Né, o cisne negro. Então, não é verdade isso daí. Essa conjectura, ela foi falseada, certo? Chegou-se a um falseamento, e aí decide-se que, enfim, aquela verdade que se assumiu em uma certa época, ela passa a não ser mais uma verdade absoluta, ok? Vou voltar a compartilhar aqui para vocês.
porque a gente vai... Peraí, que a Isabela comentou. Na verdade, eu acho que ele não atribui verdades absolutas, depende do tempo, espaço e das modificações. Uma afirmação pode ser refutada conforme age o desenvolvimento da pesquisa. Exato. Na verdade, assim, Isabela, ele diz que não existe, né, nem verdade absoluta, ele diz que não existe verdade, certo? Para Popper não existe verdade, existe graus. Ele não fala em verdade absoluta. Então, assim, você pode chegar ao mais próximo da verdade, mas você não alcançará a verdade em si, porque ela não existe, certo? Exatamente por causa disso que você falou. Tempo, espaço, modificações, culturas, tá? Cultura, conjuntura econômica, política, enfim, certo? A verdades, e o mais próximo que a gente chega disso é a verossimilhança, ok? Então, quando eu desenvolvo, por exemplo, uma pesquisa com base no direito brasileiro, eu estou desenvolvendo uma pesquisa a partir do meu histórico, do que eu estudei, da minha cultura, de onde eu fui inserida, ok? Então, eu não consigo abarcar todas as conjecturas, enfim, todos os contextos existentes. E, por isso, Popper acreditava que não se chega à verdade, e sim num grau de verdade, ok? Vamos seguindo, porque eu me empolgo muito falando de Popper, acho muito interessante a teoria dele, e aí vou continuar a compartilhar aqui com vocês, tá? Aí coloquei aqui a carinha dele para vocês conhecerem. Ele morreu, acho que foi recentemente, em 93, 94, se eu não me engano. E uma frase aqui, bem famosa dele, que diz: não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará a certeza de que cisnes pretos não existem. Aquela história lá que eu falei para vocês, né, da verdade, dos graus de verdade. Não importa quantos, eu posso ver, entre eu nascer e eu morrer, eu posso ter contato apenas com cisnes brancos. Isso nunca vai me garantir que não exista um preto aí em algum lugar do mundo, tá certo? Isso era o que dizia Popper. E do método hipotético dedutivo, que é um método que vocês podem escolher para adotar, não é o método que eu escolho para adotar particularmente, certo? O meu método escolhido é o método francês, que aqui no Brasil foi bem desenvolvido e é bem desenvolvido pelo Nitish Munebourru. Não sei se vocês já ouviram falar nele, mas eu totalmente recomendo os livros dele, tá? Sobre metodologia da pesquisa. É muito interessante o estudo que ele desenvolve nisso, e é um método que eu adoto para fazer as minhas pesquisas e também as minhas orientações. E o método do Nitish, ele se desenvolve a partir de um problema, certo? Ele se desenvolve a partir de uma problematização. Eu coloquei aqui, argumentação construída a partir da problematização. Então, primeiro se estabelece um problema, uma questão a ser resolvida. E daí ele se diferencia do Popper. O Popper, ele faz uma conjectura, ele afirma para depois falsear. Ele afirma para depois falsear. O Nietzsche, o método francês, não. Nós vamos perguntar, ok? Nós vamos perguntar. E a partir da pergunta, nós vamos desenvolver a nossa argumentação. Então, voltando lá ao exemplo da China. O governo chinês, ele tem direito de dispor e compartilhar os dados dos seus cidadãos, os dados dos chineses. Isso daí poderia ser uma pergunta-problema a se desenvolver aqui no método francês, que nasce a partir de uma problemática. Você vê que eu não estou dizendo que pode ou não pode, eu estou perguntando. Eu estou deixando o questionamento e a minha pesquisa ela vai me responder. Certo? Lógico que
pesquisador, ele vai ter uma inclinação para aquela resposta. Mas isso daí vai ser encontrado a partir da pesquisa, ok? A partir da pesquisa é que isso daí vai ser encontrado. E aí o Nietzsche, ele vai falando de, enfim, de formas de desenvolver essa pesquisa a partir de um problema. É muito importante, e eu já deixo essa dica aqui para todos vocês, que forem usar aqui o método francês, que forem usar o método Nietzsche, eu acho o método mais simples. Estabeleçam essa pergunta, uma pergunta bem delimitada. Escrevam essa pergunta, certo? Escrevam essa pergunta num caderninho de vocês, escrevam essa pergunta onde vocês costumam fazer essas anotações. Essa pergunta, ela vai nortear a pesquisa de vocês, e a pesquisa de vocês vai procurar responder essa pergunta. É isso daí que vai ser de onde vai vir todo o desenvolvimento do texto de vocês. É dessa pergunta. Então, ela tem que ser específica, ela tem que ser bem delimitada, para que vocês não fujam do objetivo central, que é responder isso daí para o leitor de vocês, tá? Para o leitor de vocês. A pesquisa do método francês, ela é muito baseada em definição de conceitos-chave. O que é a definição de conceitos-chave? Gente, no direito, nós sabemos, cada instrumento, cada conceito, ele pode trazer milhares de desdobramentos. Então, assim, eu tenho que definir qual é o conceito que eu estou usando, qual é o conceito-chave que eu estou usando, para que o leitor ele possa se situar na sua pesquisa, para que ele saiba o que é que você está adotando ali na sua pesquisa, certo? Então, definir conceito-chave é trazer rigor científico para o seu trabalho. Você vai mostrar que você usa definições científicas e não apenas os seus preconceitos, e não apenas os seus conceitos, ok? O que ocorre em vários artigos jurídicos? Não explicam os termos fundamentais para os leitores, para o entendimento do raciocínio. A gente não pode considerar que o leitor ele vai entender os termos científicos que a gente está usando. Aquilo ali não é autoexplicativo, certo? Na ciência jurídica, na nossa ciência, todos os termos que a gente usa são escolhidos, eles nunca são acidentais. Então, assim, quando a gente vê um texto de uma lei, cada palavra que compõe aquele texto, cada palavra que compõe aquele dispositivo, ela está lá por uma razão. Não há nada acidental. Às vezes a gente pensa, sinceramente, olha, eu acho que esse legislador colocou isso daí foi por engano, porque ou coisa para não fazer sentido nenhum. Pois é, mas não, a gente não trabalha com enganos, né? A gente trabalha com a técnica de que os termos, eles são escolhidos para estar ali, de que eles nunca são acidentais. E por isso você tem que definir os conceitos que você usa. E dar rigor científico para o trabalho de vocês. Porque assim, se eu estou falando de extraterritorialidade, por exemplo, certo? Vou falar de extraterritorialidade. Tá, mas o que é extraterritorialidade? O que eu entendo por extraterritorialidade? Certo? O seu leitor não é obrigado a saber o que é, gente. Então, vamos, extraterritorialidade, segundo o conceito tal, quer dizer isso e aquilo, e esse é o conceito que nós vamos adotar no nosso trabalho. Para falar de extraterritorialidade, é importante que eu fale de jurisdição. Certo? Por quê? Porque extraterritorialidade é a aplicação de uma lei, de uma norma, fora da jurisdição que ela foi desenhada. Tá, então eu vou falar de jurisdição. Gente, jurisdição, tem tanto conceito de jurisdição por aí, certo? Cada doutrinador faz o seu próprio conceito. Então, vocês vão escolher o conceito de jurisdição. Não, eu vou escolher o conceito
aqui do doutrinador X. E você vai colocar no seu trabalho e você vai explicar que esse é o conceito que o seu trabalho vai utilizar, certo? Esse é o conceito de jurisdição que o seu trabalho vai utilizar. E a partir daí o seu leitor está situado no seu trabalho, ele entende o que você vai admitir como jurisdição, ele entende a partir daí o que você vai entender como extraterritorialidade, e ele vai estar totalmente seguindo o seu fio de pensamento, certo? É você que vai definir o fio de pensamento do seu próprio trabalho. O Nietzsche, ele tem uma frase engraçada que ele diz assim, que o direito não é romance, não é romance policial, que você fica com mistério, escondendo as coisas. Não, gente, tem que mostrar o que é que você está querendo pesquisar, mostrar os seus conceitos, mostrar os conceitos que você vai adotar no seu trabalho, certo? Não precisa ficar com mistério, você tem que expor para o leitor exatamente enfim, o fio que o seu trabalho vai seguir, certo? Como é que eu vou desenvolver a minha pesquisa? Isso daí você vai ter que expor, não é um leitor que vai ter que subentender isso daí, certo? Isso é trabalho seu. E aqui, eu vou deixar, enfim, outra questão forte. O trabalho científico, ele é desenvolvido para o leitor. Então, você tem que ter em mente quem está lendo o seu trabalho, certo? Você tem que ter em mente que a pessoa que está lendo, ela tem que procurar achar seu trabalho interessante, envolvente, tá bom? Tantos livros que a gente lê aí direito, a gente pensa, ai, gente, que livro chato, não estou entendendo nada desse livro. Por quê? Porque não houve essa preocupação em expor para o leitor o fio da meada, o fio do pensamento, como é que se desenvolve o seu trabalho. Tá bom? Vamos voltar aqui. A Ana Cristina está perguntando se pode-se usar os dois métodos em um só. Não dá, na verdade. Hélio... Ah, tá. Respondo já, Hélio. Não dá para usar, porque um é totalmente diferente do outro. Um você parte de uma afirmação e outro você parte de uma pergunta. Então, fica difícil usar um e outro, certo? Juntos. Um você já vai afirmar e no outro você vai perguntar e tentar achar a resposta para aquela pergunta, ok? Se isso pode ser trazido em nota de rodapé, não entendi. As explicações dos conceitos-chave, eu acredito que sejam. É melhor que sejam explicados no corpo do seu texto, porque o conceito-chave, ele não ele é central, certo? A nota de rodapé, a gente deixa para dar uma explicação a mais, para aprofundar, talvez, no assunto, para trazer uma outra visão do que você está expondo, certo? Então, seria melhor trazer mesmo no texto, no corpo, né? Mesmo usando a autodata, assim. Você vai explicar o conceito que você adota e vai explicar de onde você tirou aquele conceito, certo? Porque ainda não é o momento de pré-conceitos, de conceitos próprios, tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, assim, e as fontes? Maina, onde é que eu acho as queridas das fontes? Gente, olha, a fonte, né, a matéria-prima do jurista é o texto, certo? É o texto, são os textos jurídicos. Aqui no nosso caso de direito internacional, são os tratados, são as convenções, são as regulamentações das organizações, certo? Isso é o nosso texto base. Isso daí é o que a gente tem que procurar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vejam o texto, acessem os textos, vão na fonte direta, certo? Por quê? Porque é a partir daí que você vai tentar forjar a sua própria opinião. E isso é uma reflexão da forma socrática, de você
avançar na pesquisa, né, através da busca e da valorização da sua opinião autônoma, e não se baseando em opiniões alheias. Por isso, olha aqui onde é que o Nietzsche coloca a doutrina, ó. Em último lugar, certo? Em último lugar. Por quê? Porque esse tipo de método, ele vai avançar indo das fontes mais objetivas, para as fontes mais subjetivas. Se eu já começo pela doutrina, eu tenho a minha visão, ela vai ser já, como é que eu vou dizer? A minha visão, ela já vai estar permeada da visão de outra pessoa, certo? Ela vai ser influenciada pela visão de outrem. Então, assim, como é que eu vou desenvolver o meu próprio pensamento se eu já começo pelo pensamento de um doutrinador, que tem os seus contextos, que tem a sua forma de desenvolver o pensamento daquele jeito? Vão direto nos textos, abram os tratados, abram as convenções, certo? Vão nas regulamentações da ONU, leiam. É a partir daí que vocês próprios vão conseguir firmar, vão conseguir desenvolver o pensamento crítico de vocês, tá bom? O Nietzsche, ele organiza no livro dele essa ordem aqui de gradação das fontes, certo? Então, primeiro aqui, para o nosso estilo de direito, tá, gente? O nosso estilo de direito, não estou falando aqui de common law, porque aí a jurisprudência iria lá para cima, né? Para o nosso estilo aqui romano-germânico, a gente tem o texto da lei, em primeiro lugar, os costumes, os princípios, a jurisprudência e, por fim, a doutrina. Isso daí, ele se baseou tanto no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Se vocês forem olhar lá, ele vai dizer que quando a lei for omissa, o juiz vai decidir de acordo com a analogia, com os costumes e os princípios gerais. E também, gente, nas fontes do direito internacional, que estão dispostas no artigo 38 do Estatuto da CIJ, Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E lá no Estatuto da CIJ, estabelece que as fontes principais, né, as fontes primordiais para o direito internacional seriam convenções, costume e os princípios. E como fontes auxiliares, nós teríamos a jurisprudência e a doutrina, certo? Então, esse método de gradação aí das fontes para a pesquisa que o Nietzsche desenvolveu, tanto baseado no nosso direito interno brasileiro, no artigo 4º da LINDB, também, e como é baseado no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no artigo 38, em que se falam das fontes do direito internacional. Tá? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma pergunta. Não temos. Então, assim, aqui no Brasil, como a gente não tem um direito tão baseado em precedentes, a jurisprudência já vai lá para baixo, certo? Num direito em que é baseado mais em precedente judicial, como é o caso do direito norte-americano, aí a jurisprudência já iria para o primeiro lugar, certo? Então, essas fontes aí, até a própria organização do que seria mais importante ou não, vai variar no contexto, né, jurídico do país, certo? Aqui no Brasil, nossa fonte mais importante é a lei, e para nós, no direito internacional, certo? Internacionalmente falando, a fonte mais importante são os tratados, as convenções, as regulamentações, ok? Então, vocês que estão aqui, que eu presumo que estejam pesquisando direito internacional, vão nos documentos. É o que eu sempre falo para os meus orientandos: abram os documentos, leiam os documentos. Tem muita informação lá que não é explorada, certo? Vamos para as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Jonatas, que ele diz assim: você acha mais recomendável explicar os conceitos mais importantes em um tópico feito só para isso, como pressupostos para o pensamento, ou explicar dispersos ao longo dos capítulos do artigo?
A gente vai falar um pouco mais à frente aqui, mas eu já te adianto que os conceitos-chave, eles precisam estar na introdução, certo? Os conceitos-chave, eles vão estar na introdução, ok? É importante que na introdução já se tragam os conceitos-chave para que o leitor ele possa entender o que é que vai ser desenvolvido naquela pesquisa e com base em quê. Então, a introdução, ela envolve trazer também os conceitos-chave, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre como construir a introdução, e aí a gente vai falar um pouco mais disso, tá, João Lucas? Vamos seguindo. E aí, só concluindo aqui, que o Nitish, ele divide o trabalho entre uma fase escrita e uma fase pré-escrita. E eu sempre digo assim, para quem eu oriento, gente, a fase pré-escrita é a fase mais importante do trabalho de vocês. Depois que vocês conseguirem construir, antes da escrita, todo um roteiro de argumentação, a escrita ela vai sair muito mais facilmente, certo? A fase pré-escrita ela é mais dolorida, no sentido de que você precisa quebrar mais a cabeça, digamos assim, de como você vai organizar todas as suas ideias, mas depois que ela já está bem redonda, assim, bem organizada, a fase escrita ela vai sair bem fácil, certo? O Nitish, ele diz o quê? Um argumento jurídico, ele deve convencer. É a essência do argumento jurídico. E o processo de convencimento, ele é rigoroso e ele é complexo. E o objetivo do trabalho é convencer o leitor. Então, assumam isso para vocês. O argumento jurídico, ele tem que convencer. Em qualquer área do direito. Certo? Nós somos argumentadores natos. Nós procuramos convencer o nosso interlocutor do que a gente está querendo dizer. Então, o nosso trabalho, ele não pode fugir disso. No trabalho, você tem que convencer o leitor. E para que você convença o leitor, você tem que apresentar uma linha de pensamento razoável, organizada. Certo? Começando pela problemática. A problemática, ela é a perspectiva que você escolheu para examinar um determinado assunto. Certo? A perspectiva, gente, só quem vai poder dar é vocês. Ai, mas esse tema, gente, dos refugiados já foi tão batido, tem muito trabalho, eu não quero mais pesquisar isso, professor. Eu não acredito em temas batidos, eu acredito em ângulos e abordagens batidas, certo? Todo tema, ele pode ter uma abordagem, um ângulo, uma perspectiva inovadora, isso vai depender de vocês, certo? Um dia desses, eu estava lendo é um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido numa universidade em Genebra, e é muito interessante porque eles pegaram a perspectiva dos refugiados e das empresas, né? Quem me conhece aqui da linha de direitos humanos sabe que eu gosto de estudar direito internacional dos direitos humanos e empresas. E eles trouxeram essa perspectiva das empresas. Quais seriam as responsabilidades das empresas, das corporações transnacionais com relação aos migrantes, com relação aos refugiados? Isso eu vou confessar para vocês, é uma perspectiva que eu nunca tinha visto. Enfim, é novo, né, você relacionar empresa e refugiados, imigrantes. Você relacionar empresas e obrigações de direitos humanos nesse sentido. Então, gente, a perspectiva, ela depende do pesquisador. Existem perspectivas batidas e já bem gastas? Existem, com certeza existem. Fujam delas. Procurem sempre perspectivas originais, novas, inovadoras. Isso vai trazer relevância para o trabalho de vocês. Ai, mas é mais difícil, eu não acho material, Mayna. É mais difícil, certo? De pesquisar, é mais complicado de achar material. Por quê? Porque é novo, é original, você vai relacionar às vezes duas coisas que não tinham sido relacionadas antes. Mas é isso que vai trazer a relevância para o trabalho de vocês, certo? Então, procurem isso, busquem isso, tá? A problemática, ela é a identidade do trabalho de vocês. Ela vai mostrar
Por que que o autor ele decidiu abordar aquele ângulo, certo? Então, encontrar essa originalidade, ela mostra o quê? Que você vai procurar dizer o que não foi dito nos trabalhos preexistentes. Ela vai procurar dizer por que vale a pena ler o teu trabalho, certo? É isso que a gente vai procurar mostrar na problemática. E ela surge a partir de uma pergunta-problema, que, enfim, eu já comecei a falar no slide passado. A pergunta-problema é aquela indagação que você vai procurar responder com o seu trabalho. Existem obrigações das corporações transnacionais com relação aos migrantes? Essa poderia ser uma pergunta-problema, certo? Pela qual eu nortearia o meu trabalho. A problemática é a fase inicial do processo de argumentação. Aqui com os meus orientandos do JEDI, foi a primeira tarefa que eu passei para eles, definir a pergunta-problema. E aí muitos deles me perguntam se, mas essa pergunta-problema já mudou com relação a que eu havia definido. Né? Eu já estou com outras questões, eu já estou com outros questionamentos. A pergunta-problema pode mudar, gente. À medida que você vai se aprofundando na sua pesquisa, podem surgir outras questões que você não tinha visto, certo? Não, aquela minha pergunta lá realmente não tem nada a ver. O que eu vou querer responder é isso daqui, certo? Isso é natural. Você parte de um ponto zero no começo, e depois de leitura, você chega num ponto, né? 2, digamos assim. Então, aqui eu estou diferente do zero. Eu tenho mais bagagem, certo? Eu posso mudar a minha pergunta-problema e a minha argumentação. Isso é natural, tudo bem. Maina, tudo bem, mas e aí, como é que eu vou definir a minha pergunta-problema? É isso. Leia, tá? Leia. As coisas não caem do céu, né? Não vão cair aqui, caiu uma pergunta-problema aqui na minha cabeça, que nem a maçã caiu lá na cabeça do cientista da teoria da relatividade, eu nem lembro mais o nome, mas enfim. As perguntas-problemas, elas não vão cair do céu. A gente precisa ler, certo? E fundamentar o que a gente está procurando. Você quer pesquisar na área, enfim, do trabalho escravo? Leia sobre isso. Leia. É daí que vai surgir a sua pergunta-problema. Elas não vão nascer do nada, certo? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Natália, onde eu acho esse artigo de empresas e refugiados? Não tem o artigo ainda, esse é o problema. É tão novo que é um grupo de pesquisa, certo? Que está sendo desenvolvido no IHIDE, em Genebra, é um instituto de pesquisa em direito, em assuntos internacionais, e eles têm, enfim, esse grupo que está sendo desenvolvido por um professor que eu admiro e sigo muito as publicações dele. Eu vi que ele estava puxando esse grupo. Então, você vê, nem artigo ainda tem isso, certo? Eu não encontrei. Se você encontrar, manda para o meu e-mail, por favor. Aí a Isabela... Isaac Newton, obrigada. Tá vendo, gente? Eu só posso ficar no direito mesmo. A Isabela está dizendo... vejo nos trabalhos acadêmicos jurídicos o uso de métodos ligados ao campo. São mais análises documentais ou perquisições de cunho interpretativo interno das normas. Certo. Você está falando da pesquisa de campo. Não entendi muito bem a tua colocação. Mas exato, podemos ter pesquisa de campo também. Né? Seria a forma de fazer a pesquisa, certo? Não o método usado. A forma de pesquisa utilizada, pesquisa de campo. A Natália está dizendo que é o tema do TCC dela. Legal. Então, você já tem um tema original, um tema inovador, e eu te desejo sorte em pesquisar a doutrina aí nesse sentido. Aí
a Sara está perguntando assim, o que seria original, nova e inovadora? Que não vem sendo tão falado, digamos assim. Certo? Por exemplo, nessa questão de migrações. A gente não ouve falar das obrigações das empresas transnacionais. Então, isso daí poderia ser uma coisa interessante. A gente não ouve falar com relação às obrigações dos países que recebem, por exemplo, chamados de guarda costeira, de ajuda, certo? Por meio de rádio. Se isso se configuraria uma responsabilidade à distância desses barcos, dessas pessoas que estão ali. São assuntos que às vezes não são tão falados, ok? Com relação aos refugiados, por exemplo, fala-se muito da questão da responsabilidade dos estados costeiros e da responsabilidade, enfim, do non-refoulement, de não enviar essas pessoas de volta para o local em que elas estavam sofrendo perseguição, mas não se falam dessas outras questões, né? Depois que os refugiados chegam, que eles se instalam, quais seriam as obrigações da sociedade civil, das próprias empresas? Haveria uma obrigação com relação aos direitos humanos dessas pessoas que estão ali? Haveria uma obrigação das empresas com relação aos migrantes, de oferecer postos de trabalho e tudo mais? E até de adequar o trabalho para a cultura daquela pessoa que está chegando, certo? Para a pessoa que está chegando da Síria e que trabalha na França, que tem costumes diferentes. As empresas estariam obrigadas a adequarem também a forma de trabalho para a religião, para a cultura daquela pessoa. São coisas que não são tão debatidas, por isso que eu acho que talvez seriam mais originais, mais inovadoras. Enfim, em todo assunto você pode achar uma perspectiva inovadora, certo? Vai depender de você abrir um pouco o seu leque. Não se focar tanto no que já está dito, digamos assim, certo? No que vem sendo debatido, no que vem sendo dito, tá bom? E aí, gente, da problemática, a gente vai avançar. Deixa eu só abrir aqui de novo que fechou. A gente vai avançando depois que se define a problemática, que seria o ponto fulcral do trabalho, certo? Que seria o ponto que vai, enfim, dizer todos os rumos do trabalho de vocês, e é por isso que ela é muitas vezes tão sofrida de achar uma pergunta-problema, de achar uma problemática, tá? Porque, enfim, é daí que vai surgir tudo. Eu trouxe aqui uma ideia de problemática para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, para que vocês possam ver na prática o que seria isso daí, né? Porque muitas vezes a gente fala e, enfim, não consegue vislumbrar na prática o que seria. E aí eu trouxe essa pergunta-problema aqui. Devemos sempre respeitar as leis? Devemos sempre respeitar as leis? Seria a pergunta-problema. A problemática, como eu já avisei, como eu já falei aqui para vocês, é a perspectiva para se desenvolver essa pergunta-problema. Então, a partir dessa pergunta aqui, surgiu a problemática. O trabalho propõe uma análise das razões e dos mecanismos de respeito às leis. Certo? Está dizendo o quê? Como é que você vai desenvolver o seu trabalho? Qual é a perspectiva que você vai utilizar? E no seu trabalho você vai dizer que você vai analisar as razões e os mecanismos de respeito às leis. Uma problemática justa, sincera, certo? Mas não seria a problemática ideal. Olha aqui a 2. Se em razão da sua própria existência material é esperado que as leis sejam cumpridas, algumas circunstâncias excepcionais podem justificar a sua violação. E é isso que vai ser analisado ao longo desse trabalho. Então, assim, ao invés de eu escolher uma problemática tradicional, aqui, eu fui uma problemática um pouco menos tradicional, certo? É esperado que as leis sejam cumpridas, sim, mas, excepcionalmente, elas podem ser violadas. E é a partir daí que eu vou construir o meu trabalho. Vocês conseguem vislumbrar
como aqui nós temos a mesma pergunta-problema e duas problemáticas de trabalho totalmente diferentes, dois ângulos diferentes de cada pesquisador, vocês conseguem vislumbrar que a problemática 2, ela talvez seja mais atrativa, ela seja mais original, mais interessante para o leitor, do que a problemática 1, que acaba sendo estritamente expositiva, certo? Que você vai expor razões, expor mecanismos. Ao invés disso, eu opto por... Eu exponho as razões e os mecanismos, porque na problemática 2 isso também tem que ser falado, né, os mecanismos de respeito à lei, mas eu opto por focar em circunstâncias excepcionais, em que esses mecanismos eles podem ser mitigados, tá bom? Aí. Olha aí as transições que a gente coloca, né, para animar aqui a coisa online. Então, assim, a problemática original, nova e inovadora, ela vai depender de você e do enfoque que você vai dar. Procura dar um enfoque diferente, um enfoque que seja mais interessante, instigante de ler, do que aquele enfoque tradicional, meramente expositivo, ok? Que fica meio que uma compilação do que já foi dito, e não uma coisa nova. Aí nós chegamos na delimitação do tema. Então, eu já fiz minha pergunta-problema, eu já desenvolvi a problemática, ou seja, a forma como eu vou escrever e conduzir o meu artigo. Então, aí eu chego na delimitação do tema. Para delimitar o tema, geralmente a gente faz essas 3 perguntinhas aqui que estão na nuvenzinha de cima. Por quê? Quando e onde? Certo? Por exemplo, eu trouxe aqui do lado um tema bem genérico, o direito do consumidor. E aí, o direito do consumidor. Gente, assim, se você pesquisar o direito do consumidor, eu te recomendo que você tenha pelo menos uns 20 anos de vida para dedicar aí a essa pesquisa, tá? Porque eu não estou delimitando o porquê que eu quero estudar isso, ou seja, né, o que eu vou estudar dentro do direito do consumidor. Eu não estou delimitando um espaço de tempo, ou seja, fica o direito do consumidor durante todas os séculos e décadas, enfim. E eu não estou delimitando onde. Então, eu ficaria no espaço mundial, certo? Não estou delimitando nada. A partir dessas 3 perguntas, eu já chego assim, não, eu quero estudar publicidade dentro do direito do consumidor. É isso que eu vou querer estudar. E aí, quando? Vamos colocar a partir da Lei 8.078. Vamos colocar a partir disso daí, esse marco temporal. Onde, por óbvio no Brasil, que é onde está vigente a lei, certo? Se eu estou estudando uma lei brasileira, uma lei federal brasileira, eu estou estudando, por óbvio, dentro do território brasileiro. Então, aí eu já delimito bastante o meu tema, que começou como direito do consumidor. A dica que eu dou para vocês, delimitem ao máximo, façam um recorte de tempo, de espaço, de porquê, o que você quer estudar dentro do seu assunto. Quanto mais delimitado, mais rica vai ser a sua pesquisa. Certo? Menos tempo talvez você vai perder definindo conceitos chaves e dando contexto, certo? Você vai poder entrar direto no tema de vocês. E que é isso que a gente quer quando procura um artigo, uma dissertação, uma tese. A gente quer saber o que é que está sendo dito com relação àquele tema. Então, as 3 perguntinhas, quando a gente for delimitar o tema, por quê, quando, onde? Por quê, quando, onde? Certo? E aí eu fiz só o máximo que eu consigo fazer de animação na minha vida, né? Que é o quê? A problematização vai levar à construção do sumário. São etapas que a gente vai seguindo, etapas pré-escritas que nós vamos seguindo, certo? Para que nós tenhamos um método científico de pesquisa, para que nós façamos uma pesquisa embasada cientificamente, tá bom?
Vamos lá, ver as perguntas aqui, se tem alguma coisa. Olha aí, estão gostando? Ai, que bom. Os slides vão ser disponibilizados, sim. Está caminhando para o TCC, o Luiz Gustavo. Espero ajudar. Link do livro. Comprou o livro do Nietzsche, a Isabela. Ótimo, é maravilhoso o livro dele, tá? Manual de Metodologia Jurídica, esse mesmo. Então, que bom, gente. Vamos seguindo, vamos continuar. Vamos lá, vamos seguindo aqui nosso condutor. Pergunta, problema, certo? Problemática, que é como eu vou desenvolver essa pergunta, problema. E aí eu chego no queridíssimo, muito importante, sumário. Sumário. O sumário é uma dor. É uma dor fazer um sumário, certo? Quando eu fui fazer o meu sumário da dissertação, eu acho que eu passei, assim, dias e dias e dias, ia para lá, ia para frente, e colocava tópico para cima, e colocava tópico para baixo, e tirava tópico dentro de um capítulo, e jogava para o outro, e jogava para trás, e jogava... É uma loucura. É uma loucura isso, gente, o sumário é isso, é esse processo mesmo de dor, né? Até chegar ao, é isso, é o ideal, achei o que eu queria. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, na véspera de depositar a minha dissertação, ainda estava mudando coisas de lugar. Certo? Não, esse tópico aqui devia estar lá no capítulo 1 e não no 3. Não, isso daqui não faz sentido aqui, esse subtópico eu tenho que jogar para lá. Faz parte, é assim. Mas a gente tem que partir de um lugar. Então, depois da pergunta-problema, desenvolvimento da problemática, vamos para o sumário. É importante vocês sentarem e escreverem o passo a passo que vocês querem seguir no trabalho de vocês. Isso daí vai ser mudado? Com certeza vai ser mudado. Tem como não mudar, certo? Faz parte do processo mudar o sumário várias vezes. E aí eu trouxe algumas orientações aqui sobre o sumário. O sumário, gente, ele é muitas vezes negligenciado nesse processo de pesquisa. Certo? As pessoas deixam para depois, deixam para a última hora, deixa para depois que já fez tudo. Ele, na verdade, ele tem que estar no começo, ele está na fase pré-escrita. Como é que eu vou saber o que eu vou ler se eu não tenho um roteiro? Como vocês sabem, o direito é muito amplo, a gente tem muitas fontes, a gente tem muita coisa sendo dita. Então, se eu não tenho um roteiro para seguir, eu acabo que fico com uma pesquisa genérica. Eu não consigo seguir um fio condutor. E o sumário, ele vai te dar isso, ele vai te dar um roteiro para você desenvolver, certo? Por isso que ele é tão doído, e por isso que você não faz o sumário da sua cabeça, como o nosso amigo nos ajudou lá, né, na teoria da gravidade, certo? Você não faz como o Isaac Newton caiu na cabeça dele, certo? A gente tem que ler bastante, para conseguir entender o que é que vai estar dentro do seu trabalho e o que é que não vai estar no seu trabalho. Você não vai colocar tudo dentro do seu trabalho, certo? Porque senão o seu trabalho não, enfim, fica sem lógica. O sumário, além do roteiro por pesquisador, que eu acho mais importante, e agora no GEDAI Direitos Humanos, né, a gente está nessa fase de desenvolvimento do sumário, e eu vejo realmente que é uma fase mais complicada para os alunos, mas ele vai ser um guia para o leitor. O que eu procuro dizer para os meus alunos? O leitor, gente, ele tem que bater o olho nos tópicos de vocês e ele já tem que entender onde é que a pesquisa de vocês está indo, certo? Olha aqui, a Mayna, ela vai começar falando de X, depois ela vai para Y, depois ela vai para o K, depois ela vai para o B, certo? Ele tem que entender. O leitor, você que guia o leitor, certo? Vocês que vão guiar o leitor. Então, ele bate o olho naquele tópico. O direito do consumidor, ele vai dizer assim, gente, que coisa genérica. Vamos fazer os tópicos mais específicos.
Vamos problematizar os tópicos. O direito do consumidor no Brasil, como ele vem sendo praticado? Vamos problematizar esses tópicos, vamos mostrar o que a gente vai abordar já em cada sessão, certo? Não é para ser um mistério, já é para você expor. O que eu deixo assim de dica para os meus orientandos é fazer cada tópico que você fizer, você faz lá, meu sumário vai ser assim, introdução, tópico 1, eu vou falar sobre as corporações transnacionais e os postos de trabalho disponibilizados para os migrantes. E aí, embaixo desse tópico, você mesmo, para você, certo? Como seu guia próprio, você escreve um resuminho. E aí você vai colocar assim, nesse tópico eu vou comentar sobre a resolução tal, sobre o regramento tal, e vou falar sobre o caso concreto da corporação transnacional Apple, por exemplo, certo? Você deixa um resuminho de 2, 3 linhas, mais ou menos do que você quer fazer naquele tópico. Embaixo do nome, isso sendo, isso vai no meu trabalho? Não, isso daí fase pré-escrita, isso daí para que você possa se guiar, tá bom? Porque o sumário, eu coloquei aqui a figura da espinha, porque ele vai ser, né, a espinha dorsal, o sustentáculo do trabalho de vocês, tá bom? Ele tem que ser feito de forma ordenada para satisfazer o entendimento dos leitores, certo? Para o leitor, ele entenda, porque o sumário, ele vai refletir, gente, o pensamento de vocês. Como a gente sabe, né, eu não vou chegar no texto científico e dizer assim, eu acho isso, isso e aquilo, tá? Eu acho isso, eu acredito nisso, eu. A gente sabe que a gente escreve o texto científico em terceira pessoa. Mas eu não preciso dizer eu acho para exprimir o meu pensamento. Eu não preciso, de forma alguma, dizer eu acho isso, eu acho aquilo outro, para mostrar o que eu estou pensando. Isso daí eu mostro de outras formas. Como é que eu mostro isso? No sumário. Certo? Eu mostro isso no fio condutor do meu trabalho. É assim que eu vou mostrar o meu pensamento, e o pensamento é o que eu me filio. Tá bom? Os Estados Unidos podem sim sair da OMS. Eu acho. Então, eu vou construir um sumário que vai indicar aquilo ali. E vai dizer casos diversos em que houve retirada de estados de organizações intergovernamentais, enfim. Casos práticos em que houve retirada de países da ONU. E aí quando eu olho aquele sumário, eu vou entender, tá. Então, vamos ver aqui alguém, por exemplo. Tá, eu já estou vendo que a Camila Meyer, ela tá indicando aqui que ela acha tal coisa. Ela acha que os Estados Unidos, eles poderiam se retirar. E aí, no sumário da Sara, eu já vejo outra coisa. Eu já vejo a Sara dando exemplos de como isso não veio como benefício para a comunidade internacional em outras oportunidades, como isso daí fere o direito internacional como um todo, certo? E aí os tópicos da Sara, elas já vão se organizando de outra forma. Então, assim, a Sara, ela não precisa chegar e dizer assim, eu acho X ou eu acho Y. A forma como ela organiza o sumário dela vai me mostrar isso daí. Tá certo? E vamos ver aqui o que é que vocês estão falando. Estou apanhando ainda do meu, Paulo Roberto, faz parte, tá? Vamos lá, que quando sair é um alívio muito grande, porque aí você já sabe exatamente onde você tem que pesquisar. A Sara está dizendo, né? É uma dor mesmo. Não, eu não diria que é uma dor, que eu acho prazeroso, assim. O que eu acho que é uma dor é você delimitar, porque às vezes dá vontade de você falar de tudo, né? Os meus orientandos, eu vejo assim, que a vontade é falar tudo, falar de todos os assuntos. Então, a dor que dá é você delimitar, isso daqui eu vou deixar de fora, infelizmente eu não vou poder falar, certo? Eu vou focar nisso daqui que eu acho que faz mais sentido.
E aí a Milena está dizendo que nunca tinha pensado nisso para construir um sumário, que acho que por isso era tão difícil. Ah, legal. Pois é, algumas dicas que vão facilitando vocês a esclarecerem, assim, como é que vai ser conduzida a pesquisa, tá bom? Vamos voltar aqui a compartilhar minha tela. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês o meu sumário da dissertação, né? Porque a gente tem que dar a cara mesmo, a tapa. Não adianta o professor ficar aqui falando e não mostrar os fatos. Então, assim, a minha dissertação eu falei de aplicação extraterritorial de tratar os direitos humanos no mar. E vocês veem, ó, os tópicos aqui, né? As corporações transnacionais de direitos humanos, responsabilidade de proteger, respeitar e reparar. Eu procurei dar uma problematizada nos tópicos para que vocês já fossem vendo qual era o meu pensamento, o que é que eu iria seguir naquele sentido. Então, no primeiro eu falo de tratados de soberania, de corporações transnacionais, eu falo de obrigações de estados. No segundo capítulo, eu entro na questão do mar e por que que esse ambiente é diferente em relação ao terrestre, por que que é uma perspectiva diferente, e aí vou questionar, né, a liberdade de navegação e proteção aos direitos humanos, quando é que vai haver uma interferência aí? E aí eu venho para o terceiro capítulo, em que eu vou explorar mais a extraterritorialidade, a salvaguarda de direitos humanos, e aí eu entro em casos, enfim, em casos concretos, eu falo de transnacionalismo, de migrações, falo de pesca e trabalho escravo, eu falo em repressão de pirataria, lembrando que, enfim, eu procuro problematizar aqui e fazer questionamentos, né, as responsabilidades das holding pelos atos das subsidiárias, análise dos mecanismos, as corporações transnacionais, elas podem ser responsabilizadas por atos da cadeia de produção. Vocês veem, enfim, são tópicos, isso daqui depois de eu ter muitas dicas da minha orientadora, por sinal, né, que ele não estava assim no começo, nunca, mas são tópicos que vão guiar o leitor e vão mostrar para ele onde é que eu vou levar o meu trabalho, como é que eu vou conduzir o meu trabalho e o que é que ele vai encontrar naquilo ali. E aí, gente, eu queria chegar aqui nesse ponto que eu adoro e a gente vai falar um pouco dos problemas na construção dos textos jurídicos. A gente já viu um pouco sobre como é que vai ser iniciada essa pesquisa, nessa fase pré-escrita, que acaba no sumário. E aí, mas quais são os problemas que a gente encontra nas construções, né? Quais são os problemas mais recorrentes dos textos jurídicos? Eu procurei elencar aqui alguns, fujam deles, mas eu tenho certeza que alguns já caíram em alguns deles, inclusive a professora que vos fala, né? Também já caí em muitos deles e faz parte. Mas vamos tentar fugir, tá? Para a gente tornar os nossos textos mais científicos, mais interessantes. Um problema muito grande dos textos jurídicos, a ausência de fio condutor. A ausência de fio condutor. Eu começo falando de A, depois eu sigo para B, depois eu falo de C, e eu não mostro por que eu estou falando de A, por que eu estou falando de B, por que eu estou falando de C, no que eles se relacionam, o que isso tem a ver com a minha pergunta-problema, por que isso é relevante para o trabalho, por que é importante que o leitor saiba disso. Então, as pessoas muitas vezes vão só jogando informações, e não dizem o porquê. Por exemplo, né, tem muito trabalho que a gente vê aqui, direito civil, vai falar, por exemplo, sobre um contrato em espécie, sei lá, contrato de compra e venda, vai falar sobre as cláusulas dos contratos de compra e venda. E aí a pessoa começa aquele apanhado histórico lá de praxe, e aí depois a pessoa joga dos contratos em geral. E aí daqui a pouco fala dos contratos em geral
na Alemanha, fala dos contratos na França, e aí vai falando de contrato, tudo que tem de contrato. Mas, gente, mas qual a relevância daquilo ali para minha pesquisa? Por que eu quero saber do contrato da Alemanha na França? Assim, vocês têm que explicar, né? Colocar o leitor ciente de, eu estou falando aqui dos contratos na Alemanha, porque o direito brasileiro ele é muito influenciado pelo direito alemão. E é por isso que eu estou colocando a questão da Alemanha. E eu estou fazendo essa análise sobre o direito estrangeiro. Tá bom? Então, assim, deixar o leitor ciente de por que vocês estão usando. Outra questão, opinião analítica tênue. O que a gente vê muito nos textos jurídicos? É tão reproduzido o que os doutrinadores estão dizendo, isso é tão falado, né? Doutrinador X diz isso, doutrinador Y diz aquilo. E acaba que eu não me posiciono. O que é que eu não preciso se posicionar, né? Não deve se posicionar. Eu acho isso, isso e aquilo. Mas assim, você vai dando indicações de, enfim, a corrente que você vai se afiliar, o pensamento que você vai seguir. Não é só jogar lá. O Maswali fala isso daqui, o Rezek fala isso daqui. Certo, gente, mas e aí? Vocês não vão também colocar a pitadinha de vocês no trabalho de vocês? Então, acaba que fica pobre nesse sentido da opinião analítica do próprio autor, certo? Fica muito descritivo, descrevendo o que vem sendo dito na doutrina, e o próprio autor não consegue colocar a visão dele no trabalho que é dele próprio. E aí fica pobre, certo? Isso, enfim, eu estou falando, acho que vocês veem muito isso nos artigos, né, que a gente vê. Deixa eu abrir aqui as perguntinhas. A gente vê muito isso nos artigos que a gente vê, né? Gente, mas cadê aqui a opinião de quem está escrevendo, certo? Enfim, a gente não deixa explícito, isso não é, né, norma de rigor científico, você deixar explícito a sua opinião, mas você tem que dar indicações de onde você está indo, certo? Não é só jogar lá o que o Maswali pensa, o que o Rezek pensa, ok? Vamos também colocar a sua indicação. E aí vem a terceira coisa, partes que não se complementam, que tem a ver com aquela ausência de fio condutor, né? Parece que você está lendo 5 trabalhos. Tem 5 capítulos que totalmente divergentes entre si. Tem 5 capítulos que não funcionam juntos, certo? Então, vocês têm que ligar as ideias para que esse texto, ele seja, tenha a capacidade de convencer o leitor de vocês, tá bom? Que vocês possam convencer. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. O Luiz Gustavo falou assim, você tem alguma sugestão de material especificando o sumário de maneira intuitiva? Como assim? Não entendi muito bem. Como construir o sumário, seria isso? Um material? Posso passar para vocês o trecho do livro do Nietzsche sobre sumário, eu acho sensacional. Tá? Ele fala bem, assim, como se construir, colocar argumentações em bloco, relacionando os blocos, certo? É um trabalhinho que dá, gente. Né? Os meus alunos dizem, mãe, não, lá vai a gente. Mas é isso, dá um trabalho, mas é isso que vai garantir a excelência do trabalho de vocês, que eu acho que é isso que vocês querem, trabalhos excelentes. E vocês terão se vocês seguirem isso daí, tá bom? Aí o Márcio, ele fala assim, a ambiguidade é um problema comum na construção dos textos? Até que ponto pode ser maléfico essa construção? A ambiguidade é um problema comum porque fica na ausência de conceitos-chave, certo? Então, assim, quando você não delimita os conceitos-chave, o trabalho ele pode ficar ambíguo, porque você não entende o que é que o autor está querendo dizer. Mas ele está trazendo a definição internacional de jurisdição ou a definição nacional de jurisdição? São duas coisas diferentes, você tem que explicar o que é, senão vai ficar ambíguo, ok? É um problema recorrente, sim,
porque exatamente é isso, não tem esse, muitas vezes não tem esse trabalho de pré-escrita, de preparação, que é o trabalho, eu acho que é o mais importante, tá bom? Vamos continuar, vou compartilhar mais aqui com vocês, que eu adoro essa parte aqui dos problemas. Vamos lá. Então, seguindo nos problemas, porque, né, é nos problemas que a gente acha as soluções. E aí, outra questão, o método que incita a descrição. Então, eu já falei para vocês que falta opinião, falta um posicionamento, né? Métodos muito descritivos, muita descrição. O direito, a lei diz isso, a outra lei diz isso, a doutrina diz isso, a jurisprudência diz isso, os costumes dizem aquilo outro, nos princípios a gente tem isso. Tá, gente, mas e aí, onde é que eu aplico isso? Certo? Não vamos só ficar descrevendo o que é que tem, descrevendo o que é que tem. Vamos aplicar isso, tá? A nosso contexto atual, a casos concretos, vamos tentar colocar esses conhecimentos em prática e não só descrever o que vem sendo falado nas leis, enfim, nos demais artigos, nas doutrinas e tudo mais. Vamos tentar trazer isso para o contexto atual, vamos tentar trazer isso para um problema concreto, certo? Outra questão, parte histórica. Parte histórica é uma questão bem delicada, certo? O Nietzsche, ele é muito crítico da parte histórica nos textos jurídicos. Porque o que é que ele diz assim? Que a parte histórica, ela, ao invés de vir para acrescentar alguma coisa para o trabalho, ela vem tipo como uma parte já do trabalho, certo? Eu começo pelo contexto histórico e depois eu entro no meu assunto. Isso daí já é como se fosse assim, a praxe. Eu tenho que dar o contexto histórico, porque senão eu não posso entrar no meu trabalho realmente. E o que é que ele diz isso? Não, certo? Isso daí está errado. Essa parte causa muito polêmica nas aulas presenciais. Ainda bem que a gente não está nas aulas presenciais da briga e tudo, os alunos brigam comigo, ficam com raiva. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Apesar de que eu compartilho da ideia do Nietzsche. Mas, enfim, ele parte do pressuposto que nós não somos historiadores, nós somos juristas. Então, o historiador, ele tem acesso aos documentos, ele vai nas fontes originais para estabelecer aquele contexto histórico, aquele apanhado histórico. Nós, como juristas, a gente passa a só repetir o que tem já nos livros. Então, você pega um manual, você vai lá no contexto histórico lá do manual, aí você chega no seu artigo, aí você, taca lá o contexto histórico que você viu do manual, que já não é de um historiador, que vem de um jurista, que às vezes não faz nenhuma diferença no trabalho de vocês, que às vezes não acrescenta tanto. Então, assim, o contexto histórico, o que é que o Nietzsche diz? Ele é interessante, lógico, você tem que contextualizar o seu trabalho, mas ele pode vir na introdução, certo? Ele pode vir na introdução numa breve explicação. Eu não preciso de um capítulo de 30 páginas falando de contexto histórico. Se eu for falar de contratos de compra e venda, por exemplo, eu não preciso falar do Código de Hammurabi, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um artigo muito interessante que eu posso mandar para vocês depois, que não vamos falar do Código de Hammurabi, não falemos do Código de Hammurabi, alguma coisa assim o título. E nós não precisamos ir tão lá atrás, certo, né, dos primórdios do direito civil, para falar sobre o contrato de compra e venda no nosso contexto atual. A gente deixa isso para os trabalhos de história do direito, que é um ramo muito sério no direito, que ele estuda a história da construção do direito e do pensamento jurídico, certo? Num trabalho em que você está falando de contrato de compra e venda, talvez 40 páginas, incluindo o Código de Hammurabi, não seja tão interessante para o trabalho.
e acaba sendo aquele enchimento de linguiça, né? Ah, vou falar aqui porque vai levar várias páginas, e aí eu não preciso também ficar trabalhando em tantas mais páginas, certo? O contexto histórico, ele é relevante, mas venha dentro da introdução, não traga um capítulo inteiro sobre isso, porque aí ele já perde, já desvirtua essa análise histórica das coisas, tá bom? Que, enfim, nós somos meros juristas. Isso dá polêmica, deixa eu ver, não tem ainda ninguém, né? Todo mundo sendo legal comigo. Tudo bem? A Ana Cristina, a Isabela está falando assim, o Streck fala disso, ele fala muito disso, das argumentações jurídicas que vão até, enfim, aos tempos antes de Cristo. A Ana Cristina fala assim, isso vale em todos os textos, tipo na redação só, né? Como assim? Não entendi. Numa redação, eu acho assim, quanto mais objetivo o texto, por exemplo, uma redação, um artigo, é mais complicado ainda você entrar muito em contexto histórico extenso, porque aí vai te levar a páginas e, enfim, espaços que você poderia estar desenvolvendo realmente o tema do trabalho. Então, assim, procurar contextualizar de uma forma mais objetiva, a não ser que seja um trabalho de história do direito, que aí realmente vocês vão ter que entrar numa fundamentação mais extensa e o trabalho vai ser sobre isso, certo? Mas, enfim, se vamos falar de contrato de compra e venda, a gente não precisa ir lá atrás e trazer as questões do Código de Hammurabi, tá bom? Vou voltar a compartilhar aqui, que bom que não deu muita polêmica, né? Não estão achando tão ruim o que eu trouxe, e vamos para frente. Outra questão, descrições desconectadas do problema central, ou seja, isso daí tem a ver aqui, né? Muita descrição de coisas que não tem nada a ver com o problema central. Se eu estou falando de contrato de compra e venda, talvez eu não precise passar 30 páginas falando sobre contratos em geral, certo? Eu posso dar os meus conceitos-chave e já entrar no meu assunto. E aí vem também a impureza metodológica, que é essa questão, né, de o jurista entrar na seara do historiador, em outras searas ainda mais, certo? E acaba maculando o trabalho de vocês, certo? Acaba deixando aquele trabalho não tão puro, como, enfim, com o rigor científico que se espera, tá bom? O que eu queria mais falar aqui? Vamos seguindo, que eu vou lembrando, enfim, são muitas coisas que vão vindo na cabeça e aí eu vou lembrando e falando para vocês. Outro problema, formato de petição. Ai, professora, mas eu estou estagiando, então, mas não, eu advogo, eu faço muita petição. Gente, mas aí a petição, eu também sou advogada, aí a petição eu deixo lá para o escritório, eu deixo para o processo judicial. Aqui no artigo a gente tem outra linguagem, certo? Então aqui você não está querendo desconsiderar partes da verdade, digamos assim, como a gente faz em petição, e só focando em uma delas, certo? Na petição, o que a gente faz? Juiz, olha só para esse lado aqui, tá? Porque esse outro lado aqui não importa muito, não. Vamos focar só nesse daqui. No trabalho, a gente não vai poder fazer isso. Você mostra as diferentes correntes, as diferentes abordagens, certo? Você vai dizer, tem pensamentos dissidentes do doutrinador tal, tem pensamentos dissidentes da jurisprudência tal. Você vai construir esses pensamentos a favor, dissidentes, enfim, e aí que você vai construindo a sua argumentação. Você não vai colocar só o que contribui para a sua argumentação, porque aí você está peticionando. Então, você está dizendo, só tem isso daqui, esse outro aqui, vamos deixar aqui embaixo do tapete, que não importa muito. Apresentem todos os... apresentem todos os posicionamentos, apresentem todos os doutrinadores, as jurisprudências, os enfoques que podem ser dados,
para procurar falsear, digamos assim, qualquer hipótese, qualquer conjectura que vocês possam fazer, tá bom? O Isaac fez aqui uma pergunta, qual livro de metodologia você recomendaria? É o do Nietzsche. É o livro dele, Nietzsche Moneburum. Ok? Nietzsche Moneburum. Eu acho que até já colocou aqui, a Isabela colocou que comprou o livro dele agora na Amazon. Então, é o dele, tá bom? Vamos lá voltar. Não entendi a tua pergunta, Márcia. Esclarece um pouco mais. Não entendi essa pergunta que você fez. E vamos continuar. Outra questão. O trabalho acadêmico, ele pode acabar por sopesar várias posições e assumir uma posição de neutralidade. Então, assim, eu digo que tem argumento tal e argumento tal, e eu não me filio, eu não me mostro mais inclinada a um argumento, eu só jogo eles lá, digo é isso que tem, e não dou uma inclinação do que eu acho que seria o argumento a ser seguido. Outro problema é o chamado argumento de autoridade, em que você traz uma autoridade naquele sentido. E, por exemplo, eu vou falar de direitos humanos, eu vou trazer o argumento do cansado Trindade, que, enfim, é o brasileiro, né, mais celebrado no mundo, a meu ver, nesse tema. E eu coloco o pensamento do cansado Trindade e pronto. Né? Cansado Trindade disse isso e é isso. Eu não vou atrás mais de nenhum posicionamento nesse sentido, porque ele seria a autoridade maior. Isso é muito errado, tá? Não assumam argumentos de autoridade dentro do trabalho de vocês. Lógico que vai ter um peso maior, mas não significa dizer que o que o cansado Trindade diz é lei, certo? Ou qualquer outro doutrinador diga é lei. Isso sempre pode ser questionado e sempre pode ser debatido, tá bom? E aí, gente, eu trouxe aqui, ó, alguns exemplos de sumário para vocês verem uns exemplos de sumários que eu considero, assim, falhos. Por exemplo, aqui, a pessoa trouxe metodologia da pesquisa como um capítulo da dissertação da monografia, eu não sei do que se trata isso daqui. Isso não é interessante, certo? Metodologia da pesquisa a gente vai colocar na introdução. Vai colocar na introdução o método que você utilizou para desenvolver esse trabalho e pronto. Eu não preciso, enfim, pegar um capítulo inteiro do meu trabalho, aqui pelo que eu estou vendo são 8 páginas que a pessoa utilizou para falar sobre metodologia da pesquisa, tá bom? Eu já posso entrar diretamente nisso na introdução, um parágrafozinho e pronto, tá certo? E aí vamos ó, coloquei aquele emoji assim, chocado. Por quê? Olhem isso. É um trabalho aqui de colaboração, coparticipação, cooperação no processo civil e, pasmem, existe 40 páginas de evolução histórica nesse trabalho, em que a pessoa vai até no modelo inquisitivo de processo, vai falar de Franz Klein, vai falar de doutrina alemã. Será que é bacana você ter 40 páginas de evolução histórica num processo sobre cooperação, no processo civil? Será que seria tão interessante até as doutrinas alemãs, enfim, dos séculos passados para falar sobre isso? Fica aqui o questionamento também, o alerta para vocês, para que a gente não caia nessas armadilhas que nós já caímos, eu tenho certeza, faz parte. E aí, ó, eu trouxe aqui um exemplo de um sumário bem básico, né? Teoria do adimplemento substancial. Infelizmente, eu só vou falar aqui, ó, no 4º capítulo da teoria do adimplemento substancial. Porque, primeiro, por óbvio, né, eu preciso fazer a evolução histórica. Depois, eu falo de princípios, que é muito importante. Aí eu vou falar só sobre pacta sunt servanda e a cessão de contrato não cumprido.
E aí o leitor já está assim, mas gente, a pessoa não vai entrar no tema do trabalho. Infelizmente a gente só entra aqui, ó, no capítulo 4, depois de dar uma passeada também pela origem histórica, tá? E aí eu só entro realmente nas últimas páginas do trabalho, no tema do meu trabalho propriamente dito. O que é que eu vou dizer para vocês? Não fujam do tema de vocês, ó. Emoji triste aqui, porque realmente esse não é um trabalho que explorou o tema a que ele foi proposto. Né? O trabalho ele só explora o tema na parte final. Então, assim, às vezes a gente procura fugir do nosso tema, mas não vai dar para falar tantas folhas, tantas páginas assim. Gente, dá, com certeza dá. Não fujam dos temas de vocês. Encarem os temas de vocês desde o início. Tá? Desde o início vocês devem entrar no tema de vocês, desde o primeiro parágrafo, certo? O tema tem que ser abordado desde já, e não nas 10 últimas páginas do trabalho de vocês. Mas não dá, como é que vai dar? Como é que vai dar? Você vai construir isso no sumário, tá bom? É o sumário que vai te dar a possibilidade de entrar cada vez mais dentro do teu próprio tema, tá bom? Eita, tem muita pergunta. Calma, vai dar tudo certo. Ah, tá. A chamada vai ser feita em 2 minutos e não serão prejudicados. E nós já estamos acabando, ó. Vamos para frente. Cuidado com as armadilhas da internet, eu coloquei isso daqui porque tem muitos sites por aí, Juiz Navigante, conteúdo jurídico, que são sites que, enfim, não tem tanto uma editoração dos textos que são publicados. Então, tenham cuidado com esses textos que são disponibilizados lá, porque nem sempre esses textos podem ter o rigor científico que vocês gostariam de ter nas referências bibliográficas de vocês, tá bom? Vamos seguindo. No direito internacional, né, como estamos aqui num grupo de direito internacional, eu queria falar sobre um detalhezinho para vocês, e a questão do direito comparado e o estudo do direito estrangeiro. Gente, direito comparado e estudo do direito estrangeiro são duas coisas completamente diferentes, certo? Direito comparado é eu pegar o direito estrangeiro e comparar com o direito brasileiro. E o direito estrangeiro, eu estou fazendo uma análise sobre o direito de outro país, sobre o direito de outro estado. O Nietzsche, ele é grande crítico de direito comparado, certo? Ele diz que o direito comparado, para que se faça um trabalho de direito comparado, existem métodos científicos altamente rigorosos. Isso inclui que o pesquisador, ele resida no lugar em que ele está efetuando a pesquisa. Por exemplo, se eu vou comparar o direito brasileiro com o direito alemão, eu precisaria residir na Alemanha, pelo menos por um tempo, para que eu tenha ciência do contexto em que o direito se insere, contexto político, cultural, econômico, que é totalmente diferente do contexto brasileiro, tá bom? Vamos seguindo. Ai, tenho que me apressar, gente, eu falo demais, meu Deus. Só deixando aqui bem por cima, que um artigo, diferente de uma monografia, ele vai ser um texto elaborado de forma mais sintética, de forma mais objetiva. Ele vai ter, geralmente, entre 15 e 20 páginas. Ah, mas quantas páginas? Isso aí vai depender de onde vocês vão querer publicar o artigo de vocês. Cada revista, cada congresso, simpósio, ele traz requisitos que são diferentes, certo? Mas o artigo, gente, diferente da monografia, ele é mais objetivo. Ele vai mais direto ao ponto. Então, por isso que eu falo tanto aqui de delimitação. Como aqui no JEDI a gente constrói artigos, os nossos pesquisadores, então, assim, não dá para pesquisar o mundo no artigo. A gente precisa delimitar para que o artigo ele fique rico do tema que vocês escolheram, tá bom?
porque senão fica um artigo totalmente genérico e que não entra no tema de vocês, tá? Para concluir, eu vou falar um pouco sobre introdução, o que é que tem que ter na introdução, o que é que tem que ter na conclusão, tá? Introdução não é resumo. Vocês não vão resumir o trabalho de vocês na introdução, certo? Tanto é por isso que a gente faz a introdução por último. Fez o trabalho todo? Ah, fiz, mas não acabei. Pronto, agora você vai fazer a sua introdução. Por quê? Porque é uma oportunidade de contextualizar, de problematizar, de justificar a problemática, de mostrar a utilidade, mostrar a originalidade, de definir conceitos chaves, de dar um contexto específico, de dar um contexto histórico. Não é resumo, gente. Isso daí que vai ter na introdução não vai ser mais falado no restante do texto, certo? Isso daí vai ser falado nessa sessão e depois você segue em frente, porque o leitor já teve, enfim, o pontapé inicial e depois ele pode seguir. Ela é um trampolim para o resto do texto, ela vai dar aquele impulso, certo? Ela não é resumo de forma alguma. Quem faz a introdução pensando em ser resumo não está fazendo a introdução da forma certa. A introdução, ela deve conter isso daqui, ó, que o Nietzsche coloca com as 9 regrinhas da introdução. Primeiro, eu contextualizo geral, ou seja, eu vou dizer por que eu escolhi aquele tema, certo? O que é que me chamou a atenção em mim, Maina. E aí, depois, eu vou definir os conceitos-chave, que eu já expliquei para vocês. Aí eu parto com uma contextualização específica, que é o quê? Eu vou indicar o contexto histórico, eu vou indicar o recorte do trabalho, onde é que ele vai se passar, eu vou esclarecer os debates que existem em torno desse tema, certo? E aí eu puxo para expor a problemática, como é que eu vou explorar esse tema, o que é que eu vou fazer, eu vou explicar como é que eu vou fazer isso, eu vou primeiro analisar o tratado tal, depois eu vou analisar a resolução tal, depois eu vou seguir nas jurisprudências, eu vou ver isso e aquilo, você vai dando o que é que você vai analisar. E aí você chega e diz por que seu trabalho é tão original e tão interessante. Você vai explicar no que o seu trabalho ele vai se diferenciar dos demais. Por que ele se diferencia do que já foi escrito e ele merece a leitura? É isso que você vai dizer na introdução. Depois você faz um parágrafo pequeno de metodologia, dizendo o método que você explicou, você utilizou, e no caso aqui, se for o método francês, você vai esclarecer a sua pergunta-problema, enfim, né, a sua motivação, e depois você vai relacionar a problemática e o sumário. E isso geralmente a gente faz esclarecendo os tópicos. Com base na minha problemática, então no tópico 1 eu vou abordar XXX, no tópico 2 eu vou abordar isso outro, no tópico 3 eu vou abordar isso e pronto. É isso o que vai ter na sua introdução. Alguém achou isso parecido com resumo? Tem nada a ver com resumo, né? Pelo contrário, é uma forma de dizer para o leitor, ó, fica aqui que esse artigo é bom de ler. Tá? Fica ligado que, enfim, vai vir muita argumentação boa aí para você acompanhar, tá bom? Eu não vou entrar nas citações, porque não vai dar tempo. Mas, enfim, só esclarecer que existem 2 sistemas de citações no Brasil, que a gente adota pela ABNT, que é o autor-data, em que ele vem exposto assim, ó, o nome do doutrinador, o nome do autor, certo de lei, que você está utilizando, e o sistema numérico, que é numérico, que vem numerado ao longo do texto, e ele vem descrito na nota de rodapé, ok? Aqui no Jedi, no Simpósio, a gente vai adotar esse sistema aqui, depois eu vou mandar o material para vocês, aí vocês podem ver mais direitinho como é que seria essas questões.
Eu fecho na conclusão, dizendo para vocês que a conclusão ela vai visar responder a problemática da introdução. Então, assim, a conclusão não é um momento de ficar fazendo resumo do que foi dito, certo? Introdução e conclusão, gente, não são resumos, tá? Lógico que você pode citar na conclusão alguns pontos, mas trazendo esses pontos para a resposta da sua problemática, para a resposta do seu problema, certo? Aqui, o autor ele vai deixar mais clara ainda a sua opinião sobre os resultados. Eu acho isso, eu acho aquilo, não, já disse que não, você vai indicar a sua opinião sobre os resultados, sobre a resposta que você encontrou para aquela problemática, sobre o seu posicionamento com relação ao problema, a pergunta, certo? E aí você vai analisar de forma qualificada o seu trabalho, dizendo que o seu trabalho, ele se propôs a responder aquela pergunta e ele o fez de fato, certo? Então você vai dizer que o seu trabalho é interessante, ele é útil, ele é original, porque ele analisou X, X e X e ele chegou à conclusão tal, certo? Que ele analisou uma pergunta-problema e ele não fugiu, ele chegou à conclusão X, tá bom? E aí você também já pode antecipar na conclusão futuras evoluções daquele assunto estudado. Olha, já se caminha para isso, já existem estudos nesse sentido, está tramitando na ONU um projeto de resolução tal, é possível que isso caminhe para tal, enfim, você já pode já indicar para onde aquilo ali vai caminhar no futuro. Tá bom? Nas referências, eu só deixo algumas dicas aqui de materiais para vocês utilizarem. Como estamos em Direito Internacional, busquem publicações internacionais. Isso daqui acho que eu não preciso nem dizer para vocês. Publicações em línguas estrangeiras são imperativas em trabalhos de direito internacional. Existe alguma revista da instituição que vocês estão? Tem. Na UFC nós temos a Novos, nós temos a Dizer. Pesquisem artigos, utilizem as revistas, tá? Isso é bacana para a instituição, é bacana para o trabalho de vocês, valorizar a instituição que vocês estão. Terceiro, fujam um pouco dos manuais, dos cursos, certo? Por que fugir um pouco deles? Porque muitas vezes são genéricos, certo? Fica uma argumentação muito genérica e não entra no cerne do assunto. Mas eu não posso usar manual, eu não posso usar curso. Isso daí fica ao seu critério. Para a dissertação, eu fui terminantemente proibida de usar qualquer manual, qualquer curso pela minha orientadora. Então, assim, não pude usar. Isso é polêmico, muita gente mas eu quero usar, mas e aí, onde é que eu vou achar? Enfim, fica a critério de vocês, mas saibam que é melhor não usar. É melhor não usar. Melhor fugir dos manuais, dos cursos, desses livros muito genéricos. Procurar livros mais específicos, artigos científicos escritos já na temática de vocês, ao invés de um manual que fala de assuntos de uma forma muito abrangente. Tá bom, gente? Ai, meu Deus, será que tem muita pergunta? Enfim, se eu não conseguir responder as perguntas de vocês, podem entrar em contato comigo, até no Instagram, tá? É Maina, com Y, Félix. Falem lá, mandem e-mail, enfim, é um prazer, vai ser um prazer para mim, tá? Responder, e eu fico feliz de poder contribuir também aqui na Semana do Direito Internacional, desse grupo que eu amo demais. E eu acho que os slides vão ser enviados pelo Marcos, por e-mail. Tá? E vocês, enfim, dão uma olhada melhor, que tem mais coisa que o tempo não deixou a gente falar, tá? Mas obrigada, gente, é um prazer estar com vocês e um beijo grande, tá? Vamos pesquisar.